Bioplastia peniana, tudo o que você deve saber antes. Sim, agora existe um procedimento estético capaz de modificar o diâmetro do pênis. Mas muitos homens ainda têm dúvidas sobre como esse procedimento é feito, quais os riscos e quais os resultados são possíveis. Então nesse vídeo eu te explico tudo sobre a bioplastia peniana. E como vocês já sabem, quem traz essas informações para vocês é Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde sexual masculina e tudo isso sem você precisar sair de casa. Então, se você precisa de ajuda médica sem tabu para tratar dos problemas na hora H, conta com a Homens. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar se você já sabia das informações que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Tamanho normal do pênis. A gente sabe já, você que chegou aqui já deve ter visto vários textos ou vídeos ou enfim, várias informações sobre qual o tamanho médio do pênis, que você deve ter achado uma informação aí que no Brasil a gente está ao redor de 14 centímetros com o pênis em ereção, de comprimento, né? E tem muitas percepções culturais que impactam a nossa percepção sobre o que é um pênis desejável ou não, o que seria legal de ter ou não, enfim, como a pessoa pensa sobre o seu próprio corpo e como é a expectativa de percepção do próprio corpo por uma eventual parceira ou parceiro. Então a gente tem que lembrar que tem muitos desses juízos que são formados a partir de conceitos um pouco exagerados da pornografia ou de outros conceitos que são um pouco questionáveis. Explicando a bioplastia peniana. Bom, o que a gente chama de bioplastia peniana também é chamado de preenchimento peniano. Basicamente, o que é o procedimento? É a injeção de ácido hialurônico no pênis, o que preenche o pênis. É uma matéria que a gente tem esse ácido presente no nosso corpo, é uma molécula que está, uma substância que está presente já no nosso corpo com uma coisa natural. E esse procedimento já é feito em outras áreas do corpo também há muito tempo, né? Por exemplo, preenchimento labial, harmonização facial, enfim. Então é o mesmo princípio, que é injetar ácido hialurônico para preencher e trazer mais volume. E com isso, o que você acaba atingindo é aumentar o diâmetro do pênis, quando ele está flácido e também quando ele está ereto. Além disso, quando o pênis está flácido, ele acaba ficando um pouco mais comprido do que era o estado anterior ao procedimento, porque simplesmente o ácido acaba esticando mais o pênis, mas é importante alinhar que não muda o comprimento do pênis quando ele está ereto, tá? Então você vai ter o ganho de circunferência quando está flácido e quando está ereto, e também o ganho de comprimento flácido. E aí a gente pode estimar aproximadamente até 30% de ganho de volume quando você faz esse procedimento. E aí a gente tem dados de literatura médica que a satisfação com esse procedimento é da ordem de 90%, é superior a 90%, e a gente tem informações sobre melhora de autoestima e de satisfação da vida sexual nos homens que fazem esse procedimento, desde que quando bem indicado, ou seja, você alinhar bem expectativas e fazer uma seleção de um paciente que esteja seguro do que ele pode ter de benefício e do que consiste o procedimento que a gente pode oferecer. Os materiais utilizados. Bom, no começo do vídeo eu falei sobre ácido hialurônico porque, na verdade, essa é a única forma que é considerada realmente segura de fazer o preenchimento de forma minimamente invasiva. Então, esse é o procedimento que está sendo cada vez mais utilizado, que é a injeção de ácido hialurônico. Ele é bastante seguro, ele já está presente no corpo. A desvantagem do ácido, o que pode por vezes ser uma vantagem, é que ele é absorvido pelo corpo com o passar dos meses, o que faz com que o homem que queira manter esses ganhos, ele tem que fazer reaplicações, mas ao mesmo tempo, se em algum momento ele não desejar mais ter essa modificação, basta ele não voltar a injetar, que simplesmente esses efeitos irão desaparecer. E segurança do procedimento. Bom, o que muita gente quer saber é quão seguro é esse procedimento. Hoje a gente sabe, por dados crescentes na literatura, que esse procedimento vem se provando seguro. Por muito tempo se dizia que esses procedimentos não tinham evidência necessária para poder serem indicados, mas o que tem surgido justamente nos últimos anos é um corpo de evidência científica em que vem se acumulando evidências, Tem um grupo nos Estados Unidos que já fez mais de 6 mil casos, eles publicaram os resultados deles, com bastante segurança. O que a gente sabe é que existe um risco de infecção, e esse risco de infecção ele é mitigado quando você usa os materiais corretos, de boa procedência, faz uma técnica estéril, evita relações sexuais antes do momento, e a gente costuma fazer, quando faz esse procedimento,
Na homens, por rotina, a gente deixa um antibiótico preventivo para minimizar os riscos de infecção. E com essas medidas todas, a taxa de infecção é praticamente zero. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que o ácido hialurônico ele é absorvível e, no caso de ser necessário reverter o procedimento, por exemplo, é uma coisa extremamente rara, até porque o ácido hialurônico ele já faz parte do próprio corpo. Então, pensar numa rejeição ao ácido seria uma coisa bastante improvável. A gente não tem relatos de rejeição ao ácido no pênis. Porém, digamos que hipoteticamente a gente queira considerar esse cenário. É importante ressaltar que o ácido, esse procedimento, ele pode ser revertido, que você consegue injetar uma enzima que digere a molécula que a gente injetou ali, que é a hialuronidase, que ela quebra e digere o ácido hialurônico. Então, se houver necessidade, esse procedimento também ele pode ser revertido, né? Um risco é se o ácido for injetado num local errado, por exemplo, dentro de uma artéria, ou numa veia, ou num espaço em que não deveria ser feito. Esse tipo de risco ele é evitado quando você faz o procedimento com um urologista que tem experiência, que tem bastante conhecimento da anatomia local. Quando você faz esse procedimento com uma pessoa que não tem expertise e conhecimento sobre a anatomia dessa região, você fica sujeito a ter um risco maior de ter esse tipo de complicação no sentido de injeção no local inapropriado. Resultados da bioplastia peniana. Bom, como eu disse, os resultados não são permanentes. Eles, como o ácido é absorvido pelo corpo, dentro de aproximadamente um ano, depende um pouco da genética, do metabolismo e também do estilo de vida. Quem acaba usando mais o pênis também absorve mais depressa. Então, quanto mais atrito, situações de atrito que seja submetido, seja com exercício físico, seja com calor, seja com atividade sexual, tudo isso pode acabar acelerando, né, a absorção do ácido. Então, esses resultados eles duram aproximadamente um ano, pode ser que um pouco mais, um pouco menos. É importante a gente alinhar essa expectativa. Como eu disse, a gente tem taxas, tanto na literatura médica quanto na nossa prática aqui na Homens, de satisfação que são acima de 90%. Então, normalmente os pacientes ficam bastante felizes, isso traz um ganho de qualidade de vida, de autopercepção, de qualidade de vida sexual, de autoestima. Mas, de novo, o importante é a gente só fazer o procedimento em quem entendeu bem o que ele pode oferecer, como funciona, né, ter uma expectativa realista, e quando isso, né, é bem conversado no pré-procedimento, a gente tem um fator muito favorável de sucesso no pós. E quem pode fazer a bioplastia peniana? Bom, é mais fácil a gente falar quem não pode fazer, porque aqui seria basicamente a indicação algum homem que tenha uma vontade de realizar uma modificação estética do seu pênis, buscando aumentar o diâmetro, seja flácido ou ereto, e buscando aumentar o volume dele quando está flácido, seja o comprimento apenas durante a flacidez. Então, esse é de partida o público que seria beneficiado. A gente não tem um corte do tipo assim, só faz esse procedimento quem tem um pênis de até X centímetros ou menos do que tal. Mas, na verdade, sim, a pessoa pode ter um pênis já considerado normal ou até grande e pode querer fazer. Então, isso não é um impeditivo. Agora, vamos falar então quem não pode fazer. Pessoas que estão tendo infecções na glande chamadas de balanopostite, né, que é aquela candidíase ou balanopostite, aquela inflamação da glande, do prepúcio. Quem está tendo candidíase ou essas coisas não pode fazer, só pode fazer quando estiver bem sanado, tiver um bom tempo sem ter essas crises de reativação. Uma outra condição que atrapalha, que inviabiliza fazer, é a chamada fimose. Primeiro ela tem que fazer uma circuncisão para aí depois poder fazer, se desejar, né, um preenchimento peniano. Além disso, infecções locais, enfim, contraindicam, né, o procedimento, e eventualmente pessoas que têm alguma contraindicação para fazer procedimentos invasivos, né, de repente, claro, alguma sensibilidade, alguma intolerância a alguns dos componentes. Então, quem sabidamente tiver intolerância ao ácido hialurônico não deve fazer, mas como eu disse, isso aí seria uma coisa extremamente rara. E alguns casos requerem um pouco mais de cuidado, por exemplo, pessoas que estejam tomando anticoagulantes, tem que ser discutido se é possível suspender aquele anticoagulante antes do procedimento ou não, se vale a pena, se isso pode ser feito ou não, e alinhar que essas pessoas, isso não fica uma contraindicação absoluta, mas
quem tem essa condição pode acabar tendo um pouco mais de hematoma, um pouco mais de inchaço, e aí tem que estar bem alinhado que isso pode acontecer para a pessoa depois não ter uma expectativa frustrada. Mas isso não é impeditivo, e depois a longo prazo o problema, entre aspas, de tomar um anticoagulante fica resolvido, desde que sabendo que durante aquele período inicial o hematoma, que meio que pode acontecer com todo mundo, e acontece em certa medida, não é um roxinho ali e tal, em quem toma anticoagulante ou antiagregante, tende a ser mais intenso esse efeito. Como escolher um especialista? Bom, aqui você vai encontrar, hoje em dia, pessoas de todo tipo de qualificação fazendo. Pessoas que são médicos e que não são médicos. Dentro dos médicos, os que são urologistas e os que não são. A nossa recomendação é fazer esse procedimento com um médico urologista. O urologista, ele é o cirurgião que trata, né? Todo urologista é um cirurgião, então essa é uma explicação que nem todo mundo sabe, né? Então o urologista já é um cirurgião. Então o urologista, ele conhece essa anatomia porque é o cirurgião que mexe com cirurgias do pênis. Então, pela lógica, a gente sabe que o urologista é, por excelência, o profissional ideal para fazer um procedimento invasivo no pênis, o que, por esse motivo, a gente recomenda fazer com o urologista e, obviamente, o urologista que tenha prática e experiência nesse tipo de procedimento, como é o caso nosso aqui na Homens. Me conta aqui embaixo, você já sabia da bioplastia peniana? Você tem alguma dúvida sobre esse procedimento? Pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas sobre esse assunto que a gente responde para você. Eu te espero no próximo vídeo com mais um assunto sobre saúde e autoestima masculina.